Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Soul. Aqui a gente sempre vai conversar com pessoas normais que tiveram resultados fora do normal. E hoje estou com um cara muito especial e vocês vão entender o porquê. Mas antes de apresentá-lo, eu queria falar um pouquinho sobre o Estúdio Soul. Aqui a gente é um ecossistema completo para te ajudar na parte de produção de conteúdo estratégico para construir posicionamento no digital. Então a gente te ajuda desde a estratégia, produção, distribuição, de tudo que tu precise de ponta a ponta para ti ou para tua empresa se destacar no mercado digital. Se isso faz sentido para ti ou para o teu negócio, o QR Code está aqui em cima, só apontar o teu celular ou o primeiro link na descrição. Beleza? Hoje eu tô com um cara aqui muito especial. Ele é meu irmão e foi ele que me introduziu ao mercado de podcasts, ao mercado de produção audiovisual. Ele foi o cara que me deu as primeiras chances de me introduzir no mercado de trabalho, tá? Meu primeiro trabalho foi na empresa dele e lá foi onde eu conheci as vendas, lá foi onde eu comecei a me comunicar melhor, lá foi onde eu tive a oportunidade de crescer e me destacar. Após sair de lá, ele foi meu primeiro cliente como marketing, tá? Então ele acreditou no meu potencial nesse sentido, então eu cuidei das redes sociais, eu cuidei da parte de tráfego. Assim que eu saí de lá e ele vendeu a empresa, ele montou o podcast dele, ele montou o Desformando e a comunidade Desformando e tudo que englobava isso. Ele me deu a oportunidade de trabalhar lá junto com eles, conhecer muitos empresários, conhecer muitas pessoas e ter novas vivências. E isso foi o que me introduziu no mercado, isso foi o que me colocou e me posicionou. Isso foi o que fez pontes para mim, para eu estar onde eu estou hoje, tá? Então, assim, sou muito grato por tudo que ele fez por mim e ele construiu uma história muito grande aqui no Ceará e aqui em Fortaleza com o podcast Desformando e com o movimento do Conexão Desformando. E, enfim, o nome desse cara é Samuel Brandão, ele é meu irmão. É um prazer enorme de ter aqui, meu brother. Muito feliz com esse momento. E já queria começar com uma pergunta. Tu se apresenta? Peraí, finalmente me chamou, né? Eu pensei que eu ia ser o primeiro. Mas, ó... Não chamo pessoas normais, não sou normal, não. Eu sou Desformando, eu sou fora da padrão normal de pessoas, mano. É isso que tem que pensar, uma outra mentalidade pra poder fazer coisas novas, pensar de forma diferente. Porque se eu não mudasse minha forma de pensar, eu não teria feito e construído tudo que a gente construiu mais. Eu só dei um toquezinho no que você fez, porque foi você que fez. Foi pelo seu mérito que você começou a trabalhar na empresa, foi pela sua força de vontade de entrar no trabalho, sendo o primeiro trampo e dedicar pra caramba, vendendo pra caramba, sem nunca ter estudado vendas, chegando mais cedo, indo embora mais tarde sem eu nem pedir, assumindo a responsabilidade pra si, pra ser um líder no negócio. Depois que saiu por causa de umas tretas, a gente não tava se batendo, mas faz parte. Começou a trampar bem na parte de marketing. E eu chamei pra perto, então eu tenho só uma mini ajuda. Você que foi o cara que fez a parada acontecer. Se não fosse você fazendo, eu não teria feito nada. Sabe que responsabilidade e tudo é por sua causa, não por minha. Tamo junto. Eu acho que é sempre uma construção, né? Na verdade, uma mão ajuda a outra e faz isso acontecer. Mas já puxando o gancho, do Desformando, tu falou aí, né, sobre a mentalidade Desformando. O que é a mentalidade Desformando, no teu ponto de vista? Coisa que eu tô em casa, né? Mano, é pensar fora da caixa. A gente pode falar, quando vai falar de Desformando, de vários conceitos que envolvem um Desformando. Em relação a estilo de vida profissional, pensar fora da caixa. Não preciso seguir o padrão. Escola, faculdade, mestrado, pós-doutorado, escola, faculdade, trabalho e aposentadoria. Isso é um padrão, um sistema. Pensa fora disso. A vida não é sobre isso. Não precisa ser. Deixa as pessoas viverem assim. Você não precisa viver assim. Isso é ser Desformando. Ser Desformando em relação a... Eu comecei a aprofundar em outras áreas também. Em relação à religião. Ser Desformando em relação à religião. Em relação ao que é passado como religião no mundo, principalmente no que tem mais falado ao meu coração, à minha alma, à minha vida nesses últimos 2, 3 anos, que eu passei por vários problemas emocionais e tal, é se Desformando em relação ao que Deus representa pra gente e a forma como a gente enxerga ele. Que eu acredito que muitas vezes o Jesus que eu aprendi a conhecer não tem nada a ver com o Jesus que é ensinado nas igrejas. Eu creio que talvez o cristianismo institucionalizado é o maior vilão, é quem mais é contra Cristo. Acho que talvez o maior anticristo é o cristianismo. É o cristianismo. Então, ser Desformando é pensar sobre isso também. Então, tudo que tem um sistema e uma forma padrão de pensar, eu gosto de pensar, como é que seria isso de forma diferente? Então, é uma mentalidade, é uma forma de enxergar a vida, é uma forma de enxergar resultados, é uma forma de enxergar também como eu trabalho. Eu trabalho só para eu ter, eu trabalho para eu servir. O comportamento é o mesmo. O que muda é o significado.
A gente tá vendo cada vez mais pessoas, inclusive por causa do Instagram crescendo, das redes sociais, que querem produzir conteúdos e crescer só pra si. Como se tivesse algum vazio emocional ainda que tentam preencher, que muitas vezes e não preenche nada. Ela pode passar a vida tentando preencher, vai chegar uma hora que vai dar ruim, mano. Ela vai ter que achar um outro significado, um significado mais profundo. Ou eu posso produzir conteúdo pensando, mano, eu quero só servir, mano. Eu quero servir. Eu quero estar em serviço em direção às outras pessoas. Eu posso querer ganhar com isso, lucrar com isso, claro. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Mas eu creio que o maior foco da vida, da mentalidade que a gente tem que ter na construção de um negócio, na construção de um relacionamento, não é o que eu posso ganhar com o outro, porque isso é muito egoísmo, eu preciso desformar, eu preciso mudar. É o que eu posso entregar para o outro, porque eu já sou a resposta que o outro está pedindo. Às vezes a gente pede resposta para Deus em relação a algumas coisas, mas a gente não entende que o que a gente precisa entender é que a gente é a resposta para o outro. E essa vida em direção ao outro, e quem é o outro? O outro são os outros que eu encontro. Eu sou o teu outro, tu é o meu outro. A galera aqui são os meus outros, a minha esposa em casa é o meu outro, a galera no trânsito que eu vou daqui lá para casa são os outros. Quando eu tô em serviço em direção aos outros, é o verdadeiro significado da vida. Por que eu tô falando isso? Porque eu comecei a colocar esses conceitos no que significa o Desformando para mim. Porque era só a pegada mais de empreendedorismo, né? E eu creio que ela tem o seu valor, o seu lugar. Eu gosto de falar disso, eu gosto que todo mundo seja empreendedor, por mais que você não monte um negócio. Tenho certeza que montar negócio não é para todo mundo, mas ter uma mentalidade empreendedora é para todo mundo. É o cara que quer fazer mais, sair da média, independente dos resultados. Já tô emendando várias coisas aqui. Não, porque se eu deixar... Deixa eu só continuar esse raciocínio aqui. A gente tá vivendo uma cultura muito atrelada para resultado. Resultado. Eu entendo que é massa a gente buscar resultado. Mas quando a gente mais busca o significado das coisas, o resultado muitas vezes ele vai sendo deixado de lado. E, mano, o resultado, ele é massa. Mas ele não traz esse significado todo. O significado todo ele é muito mais interno e com uma direção, que essa direção é sempre em sentido do outro, do que relacionado a algo externo. É porque eu acho, já pegando esse teu gancho, que o resultado, tá? A satisfação, na verdade, ela não tá no resultado, ela tá no percurso, né? Então, quando a gente foca no resultado, tu falou, o resultado não traz essa satisfação toda. Mas o problema é porque a gente vive num momento na sociedade que o prazer está no resultado, não o prazer está na caminhada. E eu acho que o prazer tem que estar na caminhada, a satisfação tem que estar na caminhada, porque senão tu vai chegar no teu resultado, pode ser rápido demais ou pode demorar, e tu vai depois chegar lá, e aí? Aí entra na questão do vazio, entendeu? E aí eu emendo já com a questão de comunidade. Por que comunidade? Porque comunidade a gente está junto com outras pessoas, essas outras pessoas muitas vezes estão no processo também, e muitas vezes quando a gente está desalinhado, a gente está se perdendo, a gente está caminhando para um lado errado e a gente tá junto com essas pessoas, a gente acaba conseguindo ser puxado de volta. E eu acho que o Desformando foi muito isso. A gente surgiu no momento oportuno, foi logo após a pandemia, né? Foi no começo da pandemia, durante a pandemia e no final da pandemia, né? A gente sobreviveu à pandemia quando o Desformando surgiu e a gente conseguiu gerar um senso de comunidade muito forte. Qual a importância tu acha que a comunidade tem, né? Comunidade que eu falo é gerar uma comunidade, criar um movimento, né? Qual a importância do movimento e da comunidade para o crescimento de uma empresa e para o crescimento pessoal das pessoas, no teu ponto de vista? Quando tu fala movimento, tu tá querendo falar de movimento relacionado à comunidade, né? Movimento relacionado à comunidade. O que seria o movimento? Por exemplo, no meu ponto de vista, né? O movimento é quando tem várias pessoas atreladas a um mesmo sentido que convivem de alguma forma, seja presencial, seja online, etc. Mas elas estão juntas no mesmo grupo, no mesmo sim. site, no mesmo plataforma, etc. Elas estão juntas. Esse é o movimento. O movimento, para ele acontecer, ele precisa... No meu de ponto uma de vista, coisa né? só. No meu ponto de vista, pro movimento acontecer, ele tem que ter um líder. Sim. Entendeu? Então, assim, o que é um movimento, né? No teu ponto de vista, né? Uma comunidade, o movimento é tudo aquilo que tem um líder e as pessoas estão trilhando atrás desse líder. Seja o líder uma pessoa, seja o líder uma empresa e etc. O movimento, ele precisa de um líder, de uma causa e um porquê. Basicamente isso. E um líder que, para ele levantar uma causa e um porquê, é importante que ele tenha vivido essa causa e esse porquê. Porque a gente vê muita gente tentando liderar coisas hoje que não viveram o que elas querem liderar. E é só hipocrisia e é só uma ilusão, tudo que elas estão falando, tudo que elas estão vivendo.
Mas o mais importante de tudo, muita gente tentou... A gente foi um dos primeiros podcasts que teve aqui no Ceará. Com a parte de jogo de 3 câmeras, 3 microfones, 4 microfones e tal. O que mais fez a gente crescer, cara, foi porque a gente tava preocupado só com uma coisa. O propósito da parada. A gente não se preocupava em grana, pra nada, até porque a gente tava vivendo uma fase muito boa financeiramente. Mas o que mais movia a gente todas as horas era o porquê, mano. Era ensinar a galera a empreender, era mudar a cabeça da galera. Isso era o nosso sangue, o nosso ar que a gente respirava. E quando você respira sinceramente isso, você consegue passar isso na sua fala. Quando você passa na sua fala, a pessoa que está escutando, ela sente essa energia que está saindo de você, independente da hora que ela está escutando e quando ela está escutando. Quando ela ouve isso faz morar no coração dela. Quando isso faz morar no coração dela, ela quer poder participar disso. Por isso que quando a gente começou a fazer eventos, depois de algum tempo produzindo conteúdo, foi fácil. A galera tava querendo. Por quê? Porque a galera fazia parte, porque Desformando não é meu. Desformando é nosso. É de todo mundo que quer pensar desse jeito e quer ser eu sou Desformando também. Pô, eu gosto dessa galera. Não é algo que a gente quer pra gente. Pô, isso aqui é algo só meu. Essa mentalidade de escassez. Não, eu não quero que os outros tenham, eu não quero que os outros façam. A vez que eu tava palestrando ano passado, naquela palestra, tu até foi, tava lá, fiquei feliz em ver você lá. Uma das primeiras coisas que eu falei, galera, pode anotar tudo, escrevam tudo e repliquem o que vocês quiserem, quando vocês quiserem, digam que é de vocês. Se sentir mal por dizer que é de vocês, muda só o nome, porque se mudar o nome, é de vocês. Porque você entende que o que você faz, a intenção é fazer com que outros façam também. Não tem esse negócio de, eu quero, isso aqui é meu, eu botei o meu nome, é o meu método e eu não quero que ninguém faça mais também porque eu vou perder dinheiro. Até porque a vida não é assim. Engraçado isso, eu tava conversando hoje com a Luiziane. Às vezes tem uma empresa, por exemplo, tu montou essa produtora de vídeos. Digamos que tu foi a primeira da cidade. Tu vai faturar X, tu tá faturando X ali. Aí surge outra. Primeira coisa que a gente pensa é, lascou, meu faturamento vai cair. Mas, milagrosamente, tu começa a faturar 2x e esse cara X que tu faturava. Como é que pode? Porque a vida é de abundância, a parada vai aparecendo, o mercado vai crescendo, as pessoas vão querendo mais. Então, quando eu entendo que mais gente fazendo isso é bom pra mim, e quando eu entendo que no que eu tô passando de movimento, de um porquê, a minha intenção é que mais pessoas pensem assim e façam isso e montem até outros podcasts, isso é bom pra caramba. Eu sei que por muito tempo no Desformando, apesar de eu ter essa consciência que eu tô falando hoje, eu não tinha lá alguma parte dessa consciência. Eu tinha muita escassez ainda. Por exemplo, vocês quiseram montar um podcast lá e a gente não deixou. A gente falou, vão concorrer com a gente não, mano. Isso aqui é nosso. Vai ser mais um, vai concorrer com a gente, porque nossa mentalidade ainda tava escassa. Nossa mentalidade ainda tava muito, principalmente da minha parte, muito orgulhoso ali. Eu queria que o centro das atenções fosse pra gente, fosse pra mim. Eu entendi o porquê da causa, mas isso é um processo que eu precisei passar por muitas perdas depois, entender e pedir perdão pra ti, pedir perdão pro Desord, que era meu sócio, pedir perdão pra muita gente que eu reconheço que muitas atitudes que eu tive naquela época eram movidas 100% por orgulho, apesar de ter um senso de significado muito forte por trás. Muito forte por trás, diga. Aí, vamos lá. Já tocando nesse assunto, qual o perigo, no teu ponto de vista? O movimento, ele sempre tem que ter um líder, uma causa e... Tinha falado? Não lembra não, né? O líder tem que ter passado por essa causa, a causa está relacionada ao porquê, como se fosse a mesma coisa. Qual o perigo, no teu ponto de vista, de um movimento depender de um líder? Porque assim, vamos lá. Da mesma forma que o líder cria o movimento, e ele gera o movimento, a partir do momento que o líder, seja ele uma empresa, uma pessoa e etc., decide pivotar, o movimento 100% está na mão dessa pessoa. Tá? Qual o perigo tu acha desse líder ser uma pessoa 100% dependente, 100% independente? Eu acho zero problema. Zero problema. Duas coisas. Primeiro, hoje em dia as pessoas se conectam mais com pessoas, isso todo mundo sabe. Então, para tu crescer um negócio do zero, tem que ter a cara de alguém. Então, se você quer montar um negócio, ou você bota a cara de outra pessoa para ser a cara do negócio, ou você bota a sua cara. Tem gente que não quer botar a cara. Bote alguma cara para ser a cara desse negócio. Por isso que a gente vê as grandes empresas que são milionárias botando cara de atrizes e atores famosos nas suas propagandas, uma mesma pessoa por muitos anos, para que fique associada à marca aquela pessoa, o significado que aquela pessoa traz. Tu pode estar pensando, pô, e quando a empresa crescer, esse cara quiser sair, quiser vender um negócio, como é que faz? Transição. A transição demora. A transição tem perdas, faz parte. Estabilidade não existe, como dizia o grande Flávio Augusto.
Marcos Marques, acelerador empresarial, cara dele. Empresa crescendo cada vez mais. O que ele começou a fazer? Cresço com a minha marca, com o meu nome, com a minha cara. Devagarinho começa a botar outros professores. Devagarinho começa a fortalecer esses professores. Começa a diminuir o tanto que eu apareço. Devagarinho, daqui a pouco, eu não apareço mais, apareço só de vez em quando. Sem que ter um outro porém dentro disso tudo que eu falei. Quando o que você está fazendo, que você é um líder nesse movimento, é algo que você quer fazer para sempre, porque te move o coração, mano, seja você, bota a tua cara sempre, porque se é isso que te move, que tu não se imagina fazendo outra coisa a não ser isso, o resto da tua vida, não tem o porquê tu querer bater numa marca e essa marca não ser também atrelada ao teu nome. Isso está muito atrelado, eu creio, na cultura do Brasil. Eu creio que as marcas são importantes. Por exemplo, tem o Samuel Brandão, tem o Desformando. O Desformando é importante. Qual que eu bato? Samuel Brandão, Desformando. Fiquei preso muito tempo nisso aqui, passei 1 ano só me perguntando o que eu fortalecia. Mas quando a gente vai pra gringa, pros Estados Unidos principalmente, é muito comum, todo negócio que você vai montar, você botar o seu nome. Por isso que a gente vê, marca de roupa é o nome da galera. Marca de bolsa é o nome da galera. Porque isso é muito natural lá, mas quando vem pra cá, a gente às vezes se sente até, pô, será que eu não tô me achando demais em botar o meu nome? Será que vai ficar feio? Mas eu creio que muitas coisas são só crenças e entendimentos cultural do país. Mas eu gosto muito de, cara, bota a tua cara. Eu quando fazia lá na Eds, lá na Eds era a minha cara. Eu lembro que quando eu tava numa época meio... não tava tão... Tava no pré-carnaval, não tava tão bem, tava com outra vibe, outra vida. Pô, fui pro pré-carnaval, mano. Todo mundo me parava, falando, tá o Samuel Detos Assistência, tá o Samuel Detos Assistência. Porque a gente tava rodando uns 7 mil contos de anúncios todo mês. A galera vendo só minha cara, que os anúncios eram só minha cara, minha cara, minha cara. Isso é ruim? Mano, eu não acho que é ruim. Eu acho que tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. O negócio é o que você quer pegar, pegue um dos dois e faça ele com força e dedicação. Tu falou que empreender não é pra todo mundo, certo? Não, empreender... Ser empresário não é pra todo Exatamente. mundo. Ser empresário não é pra todo mundo. Qual a diferença de empreender e ser empresário no teu ponto de vista? Por que tu acha que não é pra todo mundo? Mentalidade, isso é o principal ponto? Não. Eu acho que tá, vamos lá, ser empresário, porque tem gente que é empresário e não é empreendedor. Então, pra simplificar, todo mundo é pra ter mentalidade empreendedora, nem todo mundo é pra montar um negócio. Ser dono ali de um negócio. Porque a pessoa não tem emocional, não tem cabeça, não quer, tá tudo certo, não tem que querer. Mas tem que querer ter uma mentalidade empreendedora. Pensar, o que é mentalidade empreendedora? Pô, pensar fora da caixa. Pensar em ver um problema ou resolver um problema. E não pensar, não tá na minha área, não vou resolver. Tô passando, vejo um lixo no chão, esse é da faxineira, não vou resolver. Mentalidade empreendedora, mano, por onde eu vejo o problema eu vou resolvendo. Não é da minha área, eu resolvo, eu ajudo o cara a resolver, porque eu não tô preocupado se eu vou ser reconhecido com isso ou não. Eu tô preocupado em fazer a parada funcionar melhor, a empresa funcionar melhor, porque as pessoas que não pensam assim são pessoas extremamente egoístas, só pensam em si. Então eu só faço o que vai voltar pra mim, e o que não voltar pra mim eu não faço. Isso tem que mudar, tem que ser desformando. Desformando são pessoas que não pensam assim. Eu vi uma frase muito boa, que é tipo assim, na verdade a galera espera ganhar um aumento ou ser promovido pra fazer alguma coisa, quando na verdade é o contrário, eu faço alguma coisa antes pra depois ser promovido. Eu acho que essa é a inversão de valores. Aqui no Brasil a gente tem essa mania muito grande, inclusive tá na nossa fala, que é a gente ganhar dinheiro, preciso ganhar mais dinheiro, né? Enquanto nos Estados Unidos é make money, né? É fazer dinheiro. Eu acho que tá atrelado, tudo volta pra cultura e pra questão de mentalidade. E eu vejo que a gente tá numa sociedade cada vez mais plástica, né? Cada vez mais rasa. A gente vem numa sociedade, num momento, que a gente tem muita informação em pouco espaço de tempo, muitas opções. Quanto mais opções, mais difícil da gente conseguir se definir e acertar o caminho que a gente quer trilhar. Como é que tu acha que a gente tem que lidar com essa quantidade de informações no teu ponto de vista, né? A gente tem muita informação. Pra onde eu vou? Como eu trilho? Como eu defino? Como eu reconheço aonde eu vou, como eu reconheço o que eu tenho que fazer. Perfeito. Como eu consigo chegar nessa linha de raciocínio, no teu ponto de vista. Eu não tenho que lidar com isso. Isso é cultural e tá acontecendo. O que eu controlo? Eu gosto muito de pensar, mas que eu não tenho que lidar com aquilo que eu não controlo. As pessoas têm a mania de querer ficar se preocupando e gastando energia com aquilo que elas não controlam e não se preocupando e gastando energia com aquilo que elas controlam. E o que vai mudar a vida delas é o que elas controlam, não o que elas não controlam. Então, se tem muita coisa que tá postando na internet, tem muita gente postando muita informação, mano, foda-se, tô cagando pra isso. Eu não preciso, o que eu controlo? Se eu vou assistir ou se eu não vou assistir. Então o problema tá em você, porque sempre teve gente que passava o dia vendo filme.
quando tinha 2 filmes de lançamento por ano. O cara colecionava e fica. Hoje em dia você fica vendo a sua vida no Instagram. Aí você vai chegar com 60 anos com teus filhos e se perguntar o que você fez na vida. Não, filho, eu passei a minha vida vendo a vida dos outros. Então, como eu não controlo o tanto de informação que tem um lado bom nisso? Tem. Então eu prefiro olhar o lado bom. O que eu controlo? O tempo que eu fico nisso. E o que eu controlo? Se eu vou produzir ou não. Então eu prefiro produzir conteúdo para ver as pessoas e ajudar elas a se desalienarem desse meio do que ficar em casa chorando porque tem muita gente postando besteira e fazendo dancinha no TikTok. Faça, a vida é sua. Quem tá assistindo isso aí tá se lascando. Porque a nossa mente, mano, ela aprende sempre. A nossa mente sempre tá aprendendo. Nosso cérebro é plástico. Se eu tô vendo besteira, o meu cérebro tá aprendendo a fazer isso. Porque o que eu vejo, o meu cérebro não distingue o que é imaginário do que é real. É real, ele tá aprendendo, porque a gente sempre aprende querendo evoluir. Se só vejo besteira, eu tô aprendendo besteira. Daqui a pouco, eu só fico com ansiedade, depressão e não sei por quê. Um dos fatores é só ver coisa ruim na internet, mano. Eu conheço uma pessoa que ela segue os jornais daqui, toda notícia ruim é notificado ainda. Então, toda vida que o celular brilha é uma notícia de um jornal e é só coisa ruim. Desastre, morte, queimadas. Pelo amor de Deus, tá colocando isso na tua mente 24 horas por dia. Então, por exemplo, muita gente hoje está com uma doença chamada TDAH. Entendo que tem gente que tem disfunções cerebrais. Mas muito está relacionado ao tempo que tu fica no Instagram. Por quê? Conteúdos muito rápidos. 15 segundos. Estímulos rápidos. Quando tu tá conversando, tu quer sempre mudar de conteúdo. A gente tá conversando, numa conversa de 10 minutos minha e tua, a gente falou sobre 10 assuntos e não se aprofundou em nenhum. Por quê? Porque é isso que a gente faz quando a gente tá na internet. Então, o que eu posso controlar? O tempo que eu fico aqui, o que eu vejo aqui. De que forma eu vejo? Eu tô vendo só besteira? Posso ver besteira, Samuel? Claro que pode. Controla o tempo. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, beleza? Fixa aqui. Mais do que isso, pra quê? Até porque, deixa eu pegar aqui, por exemplo, ficou 4 horas no Instagram ontem. Ah, 4 horas é muito? Não é muito. A maioria de vocês ficam 4 horas no Instagram, porque é 1 horinha ali de manhã, meia hora no almoço, toda vida que vai dar uma mijada no banheiro, mais 20 minutos, mais meia hora, vai dar uma cagada, mais 20 minutos, mais meia hora. Tá sem fazer nada, vai fazer um café mais 20 minutos, mais meia hora, chegou no dia 4 horas. Tenta lembrar de 3 vídeos que tu viu ontem, tu não vai lembrar. A gente esquece. Ou seja, a gente tá jogando realmente nosso tempo no lixo. A gente nem lembra do que a gente tá vendo de entretenimento. A gente tá muito focado no nosso tempo em entretenimento e mais. Cada vez mais a gente vai estar focado em entretenimento, porque entretenimento libera muito dopamina no nosso cérebro, que é muito estímulo visual, muito estímulo sonoro, muita coisa legal. E as pessoas cada vez mais vão ficar felizes em ver os outros crescendo e não vão bater no peito, assumir a responsabilidade da sua vida e fazer as paradas da sua vida acontecer. E vão ficar sempre chorando, porque deu 23 minutos, né? Porque Deus não tá ali ajudando. É isso aqui. A gente tá aqui conversando, pô. Porque Deus não tá ali ajudando, aí chora, fica com raiva de Deus, fica com raiva da igreja e tal. Tu acha que isso é um problema da sociedade, culpar os outros pelos próprios erros? Porque assim, a gente vê muito essa questão, né? E aí eu acho que entra muito na questão da dopamina mesmo, sabe? A gente, enquanto tá fazendo uma coisa que tá dando certo, a culpa é minha, é tudo minha culpa, tá dando certo, sou eu. Tá dando certo, sou eu que tô fazendo a construção, sou eu que tô fazendo acontecer, eu sou foda e etc. A partir do momento que tá ruim, é a culpa dos outros. Como a gente consegue lidar com isso na nossa cabeça? Eu acho que tem a questão da aceitação, aceitar, reconhecer e aí se conhecer, identificar onde é que a gente tá errando, onde é que a gente tá melhorando. Mas eu acho que assim, uma coisa que eu vejo muitas pessoas, uma coisa que me ajudou bastante e que eu vejo que quase ninguém tem, é ter mentores, sabe? A parte de mentorar. Não necessariamente pagar alguém para ser o seu mentor, não necessariamente ter um cara que você sempre vai ligar, mas pessoas que te direcionam. Pode ser um líder espiritual, pode ser um pastor, pode ser um empresário, pode ser um amigo, pode ser sua esposa, enfim. Mas ter uma pessoa que vai te dar um direcionamento que tu vai confiar às vezes mais nela do que em si. No meu ponto de vista, eu tenho mentores tanto pessoais quanto mentores espirituais. Mas eu acho que assim, como é que a gente consegue lidar com essa questão? E tu acha que é a culpa? Legal. De quem é? Eu acho que essa questão da culpa, ela é muito importante, sabe? Como assim, questão da culpa? A questão da culpa, como é que a gente consegue fazer? Porque assim, existe antes da culpa vem o reconhecimento, né? Se for falar de culpa Porque aqui, assim, a gente só consegue sentir culpa depois que a gente reconhece. Porque se a gente não reconhece que não necessariamente. No meu tem a ponto de culpa vista. que a gente não reconhece, a gente nem sabe que tá se sentindo culpado. É inconsciente mas ainda. vamos lá, então entrando na questão da culpa. Porque assim, a culpa muitas vezes trava a pessoa, o medo muitas vezes trava a pessoa, e a ansiedade muitas vezes trava a pessoa. Como se libertar das travas? Do nada o cara puxou um outro tema aqui. Mas antes de falar disso,
Eu vou pincelar isso que tu falou e vou voltar pra lá. A maior culpa que todo ser humano tem é de não conseguir ser quem realmente é. A luta por querer ser quem ele deseja ser, ele não consegue. Isso enche ele de amargura e de culpa, consciente ou inconscientemente. Por isso que o maior desafio é a gente dominar a nós mesmos. Certas coisas de nós mesmos a gente tem que aceitar o eu, que muitas vezes é ruim, e outras eu tenho que dominar, ir matando esses meus desejos e matando essas minhas vontades. Mas enfim, culpar os outros, né? Tu falou. Até que ponto isso tá na sociedade, como é que é? Qual foi a gente pegar a Bíblia? O que que Eva fez assim que Eva comeu a parada lá que não podia comer, Adão comeu a parada lá, Deus chega para Adão e pá. O que que Adão fala? Primeira coisa, culpa não foi minha, foi da mulher que tu me deu. Ou seja, ele jogou a responsabilidade para outra pessoa. Deu uma desculpa. Chegou para Eva, Deus, pá, e aí Eva, e aí, qual foi? Eva, não, a culpa foi da serpente. Ou seja, os dois deram uma desculpa jogando a culpa para outra pessoa. Eu não sei como teria sido a história contada se eles errando, Deus chegasse para Adão, e aí Adão? Adão falasse, pai. Pai não, ele chamava de pai, né, Deus? Sei lá, como é que ele falava? Deu uma vacilada aqui, ó. Foi mais forte do que eu, mas a responsabilidade foi toda minha. Me perdoa aí, foi mal, o que a gente pode fazer daqui pra frente? Eu não sei o que teria acontecido. Eu sei que ele deu uma desculpa, chegou pra Eva, deu uma desculpa também. E o que é uma desculpa? Esse prefixo des significa uma negação. Toda desculpa é quando eu nego a minha culpa. Ou seja, eu tô me sentindo tão culpado pelo vacilo que eu dou uma desculpa pra tirar essa culpa de mim e jogar no outro. Ele deu uma desculpa porque ele se sentia muito culpado e jogou pra outra a culpa. Chegou pra Eva, Eva se sentia muito culpada, que ela não admitia ter vacilado, que ela não deu desculpa e jogou pra serpente. Ou seja, como é que a gente lida com isso? Isso sempre existiu na humanidade e é uma tendência natural de todo ser humano. Dar desculpa e gerar a culpa, botar a culpa pra outro. Por quê? Porque eu não quero assumir a responsabilidade. Por quê? Porque eu acho que todo mundo me deve alguma coisa. Eu acho que o governo me deve alguma coisa, eu acho que meus pais me devem alguma coisa. Ah, a minha vida tá assim porque meu pai brigou comigo quando eu tinha 16 anos de idade, irmão. Vai ficar com essa desculpa até quando? Vai ficar preso a isso até quando? Teu pai não te deve nada, nem te devia nada e entregou o máximo que ele podia. Aceita isso, honra ele e bola pra frente. E segue. Então é a gente reconhecendo que é uma tendência nossa. Eu reconheço que é uma tendência do ser humano. O que que eu faço? Eu sei que a todo momento eu vou ser tentado nisso. E o que que eu preciso? Recondicionar a minha mente, porque tudo na mente é condição. Condicionamento. Minha mente está condicionada a dar desculpa. Eu preciso condicionar ela, treinar ela a parar de dar desculpa. Briga em casa, culpa da mulher. Ai, minha mulher. Tem que ver todo mundo falar com minha mulher. Minha mulher, não, mano, tu tá só jogando a culpa pra ela, porque tu tá criando desculpa, porque a tua culpa é tão grande de não conseguir ter o casamento do jeito que tu quer ter. Porque tu não aceita a responsabilidade de ser o melhor pra ela e quer que ela seja o melhor pra você. Por isso que tem que desformar, porque ainda tá muito egoísta. É tudo sobre você e não sobre o que você pode entregar pro outro. Isso foi sobre culpa. E aí a gente tem muitas desculpas, a gente dá muitas desculpas para as pessoas que estão ao nosso redor, para os acontecimentos passados, etc. E de tanto dar desculpas, a gente acaba criando as amarras, né? Eu já dei tanta desculpa que aquela desculpa ou uma mentira, talvez, né? Que é uma mentira que eu autocrio para mim, para tirar a culpa de mim, acaba virando verdade. E isso cria uma amarra e acaba me travando. E eu acho que isso é um dos principais motivos da galera não conseguir empreender, não conseguir quebrar o ciclo, não conseguir sair da CLT. Não que isso seja necessário, tá? E nem que seja uma coisa boa. Tem seu lado positivo, tem seu lado negativo. Como a gente falou, empreender não é pra todo mundo. Ser empresário não é pra todo mundo. Então, assim, a gente acaba criando as amarras que acabam virando verdade na nossa mente, certo? Esse é o primeiro ponto. Quando a gente cria essas amarras que já se tornaram verdade, elas não são mais mentira, elas já agora são verdades, a gente tem que ter um pensamento de conseguir quebrar essas amarras. De alguma forma, tá? Qual a melhor forma da gente conseguir quebrar as amarras que nos paralisam? Isso pode ser tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional. Como quebrar amarras, como se desvencilhar de amarras. Eu sei que isso é um trabalho contínuo e vai ser pro resto da vida da pessoa. Mas existe alguma técnica que a gente pode ir se desvencilhando aos poucos e entendendo como é que a gente consegue sair e literalmente fazer um parto. Tem uma Nascer técnica. de novo, se eu posso dizer assim. Fecha o olho. Pensa em coisas boas. Pronto, tá resolvido. Não tem técnica, mano.
Não existe técnica para isso. Me lembra depois de a gente voltar na questão do mentor que tu perguntou, que é importante a gente falar disso. Mas eu acho que na questão da amarra a gente consegue botar um mentor. No meu ponto de vista, na minha ideia. Na minha ideia. Tá, não sei o que tu tá pensando aí, mas não existe técnica. O maior erro do ser humano é querer colocar a alma humana em alguma técnica. Não existe. Psicanálise tem suas coisas boas? Tem. Não é só sobre psicanálise. Pode resolver para alguns, não para outros. TCC, terapia cognitivo comportamental, é bom? É, mas não serve para todo mundo, porque a alma humana não tá presa a um padrão. Tá, que terapia de aceitação e compromisso é bom? É, mas não vai servir para todo mundo. Não existe uma fórmula. Infeliz é um homem que bota a alma humana dentro de uma forma, de um padrão. Não existe. É interessante quem quer trabalhar com a alma humana, com o coração, entender de todas e conversar. PNL é bom? É, mas não vai resolver, mano. Não vai resolver. PNL não resolve. Ajuda uns, mas não resolve de todo mundo. É muita coisa. Jesus resolveu muitos. Como? Não sei do jeito que ele fez, diversas coisas, mas uma das principais coisas que trava é a culpa. A culpa que a gente tem. Mas se eu pudesse falar, ai, diz algo, Samuel, eu tô me sentindo muito travado. Eu falo isso porque eu vivi muitas travas, ainda tem muitas em mim, que eu preciso entender. Mas é com a verdade. Às vezes você tá com a parada, com a dificuldade, um trauma emocional que precisa ser resolvido na raiz. Precisa voltar lá, sem fazer regressão, não gosto de regressão. E precisa voltar na raiz e ressignificar, mudar o significado. Porque tudo o que faz mal pra gente, que gerou essas amarras, não é o que aconteceu. Esse é o problema. É como a gente interpretou o que aconteceu. É como a gente interpretou. E normalmente a gente interpreta como sendo egoísta, porque é tudo sobre a gente. Todo ser humano nasce egoísta. Ele precisa aprender a parar de ser egoísta. Toda criança é egoísta. Ela só é legal e gente boa porque ela sabe que vai ganhar algo com troca. Só por isso. Ah, essa criança é tão gente boa, é tão birrenta. Por quê? Porque a birrenta aprendeu a ganhar as coisas sendo birrentas e a gente boa aprendeu a ganhar as coisas sendo gente boa. Elas são totalmente egoístas. É igual a mente delas. Às vezes vai precisar ressignificar um trauma. Às vezes não. Às vezes não precisa voltar no trauma. Às vezes é daqui pra frente. Muda só a cognição, muda só os comportamentos, é daqui pra frente. Samuel, qual é o jeito certo? Depende de pessoa pra pessoa. Tenta um, tenta o outro, vai evoluindo. Mas quando eu tenho consciência do meu erro, é muito melhor. Por isso que eu preciso enxergar as coisas com lucidez. A maioria das pessoas nas igrejas evangélicas não enxergam com lucidez. A maioria das pessoas que seguem Lula ou Bolsonaro não enxergam com lucidez. Estão alienadas. Napoleão Hill foi um dos maiores nomes de desenvolvimento humano. Escreveu o livro Mais Perto que o Diabo. O que ele fala? Para de ser alienado. A galera lê o livro e continua sendo alienada, achando que está desalienado. O povo não entendeu nada. Igual o pessoal ouvia Jesus e não entendia absolutamente nada. Sabe por que eu acho que isso acontece? Por causa que a galera não é curiosa. A galera não é curiosa. Eu acho que a curiosidade, apesar de matar o gato... Apesar da curiosidade matar o gato, ela é o que faz o ser humano ser o que é. Sem a curiosidade, o ser humano seria um homem neandertal, no meu ponto de vista. Porque todas as invenções só foram criadas porque as pessoas eram curiosas. Os homens eram curiosos. E aí, o primeiro passo para o entendimento é a confusão, né? No meu ponto de vista. Para tu entender alguma coisa, antes tu tem que ficar confuso. E nessa confusão, tu tem que entender que tu tá errado ou entender alguma coisa. Lucidez, ser lúcido. Eu conheço pessoas que estão na igreja evangélica, por exemplo, que se converteram e etc. Na igreja evangélica há 1 ano e meio. Tá? Se congregando semanalmente. E aí, se eu perguntar pra elas, eu perguntei recentemente, inclusive, tu já leu pelo menos assim, um dos evangelhos que conta a história de Jesus? Nunca nem leu. O cara tá na igreja há 1 ano e meio, só aprende pela boca de outros. Quem aprende pela boca de outros, querendo ou não, vai ser catequizado pela ideia do outro. Se liga? E acaba que elas não são curiosas, elas não querem conhecer por si mesmas, elas não querem andar com as próprias pernas. E eu acho que essa é a principal dificuldade. No meu ponto de vista, para o cara conseguir se libertar das amarras, seja elas espirituais ou profissionais, esse cara tem que encontrar um líder, um mentor. Sim. Alguém que já passou pelo que ele passou. Não necessariamente, literalmente do que ele passou, mas que tenha passado por algo parecido com o que ele passou, para que ele consiga te aconselhar. Entendeu? Então, assim, para você se libertar de amarras e traumas, no meu ponto de vista, você tem que encontrar pessoas que já passaram pelo que você já passou. Um líder de um movimento. Uhum. Seja esse movimento algo energético, algo espiritual, entendeu? Um egrégora. Ou seja, um movimento, literalmente, um movimento. Temos um movimento. E eu vejo que isso aí é uma parada, no meu ponto de vista, muito forte, sabe? Muito forte mesmo. Essa questão do líder, do movimento. Ele consegue arrancar as pessoas, ele consegue puxar as pessoas. Entendeu?
E continuando sobre o mentor que tu falou, eu aprendi isso nunca mais esqueci. Com o Paulo Angelim, quando ele tava aqui. Eu falei, eu vou começar a usar e vou dizer que é meu, viu? Aí ele não gostou muito, eu tô dando crédito pra ele aqui. Mas existem duas pessoas, o que te faz transpirar e o que te faz inspirar. A gente tem que ter pessoas que inspiram a gente. A gente precisa, é interessante. Mas não necessariamente o cara que te inspira é o cara que vai te fazer transpirar. E a gente precisa de pessoas que façam a gente transpirar. O cara que vai estar ali no nosso lado, sendo chato, confrontando a gente. Pô, faz mais. Pô, vem mais. Pô, não desiste agora. Pô, sei que tá difícil, eu sei que tá tudo dando errado, mas você pode... Faz mais uma vez. Pô, seja forte, seja corajoso. Faz a parada. E esse cara não necessariamente precisa inspirar a gente. Mas ele pode fazer a gente transpirar. E dentro disso tem um mentor. O mentor é o cara que vai estar acompanhando a gente, ajudando a gente no processo. É muito egoísmo da nossa parte achar que a gente já sabe tudo. Qual é a função de um pai ser um mentor? Infelizmente, normalmente não é. E a gente vê muitos lares sem a figura paterna, que é o que mais destrói a alma humana, sem a figura paterna ali presente. Então busquem pessoas. E eu creio que nunca esteve tão... Nunca esteve, não. Antigamente, as sociedades, quando o menino fazia 12 anos, em grandes sociedades diversas, a criança saía da casa dos pais e ia para, tipo, um templo, qualquer coisa religiosa ou não, onde ele tinha um mentor forte ali. A gente não tem mais isso hoje, porque um professor que é para ser um mentor só ensina besteira. O pai tá cagando pro filho. O filho vai pra faculdade, só tem esquerdista ali ensinando rumo de besteira. Ele não tem mais um mentor, não tem mais o cara que vai pegar ele. Irmão, tá fazendo errado. Pô, se ajeita, não tá vendo que tá fazendo merda a vida toda, o dia todo. Esse cara que ama, porque faz isso com amor. Por quê? Porque não tem mais, é difícil essas pessoas. Então é importante você buscar estar perto de pessoas assim, que falem a verdade mesmo que a verdade doa. É porque a gente vive na sociedade do prazer, né? A gente vive na sociedade do prazer. Por exemplo, recentemente eu tava conversando com os meninos, com a Alô e com o Samuca, hoje inclusive. E eu falei que tinha um amigo meu, um grande amigo meu, que ele estava prestes a fazer besteira. Né? Ele tem um relacionamento, estava prestes a fazer besteira. E aí eu falei... assim? Hã? Juntos? Não, pô. Ele tava prestes a fazer besteira. E aí eu cheguei até ele durante o ato da besteira, né? Não tinha acontecido nada ainda. Eu cheguei pra ele e falei, ei, macho, sai daí agora. Puxa pra cá e tal, blá, blá, blá. E um dos meninos que tava aqui falou, ei, mas isso não se faz não, mano, deixa o cara e tal. Eu, não, é isso que se faz. É isso que se faz, na verdade. Eu acho que é essa responsabilidade que as pessoas pararam de assumir. Eu acho que as pessoas hoje em dia não querem mais ter responsabilidades. Eles não sabem o que é ter responsabilidade. Entendeu? E quando a pessoa não... Por quê? Porque é por causa da sociedade plástica dos valores investidos, no meu ponto de vista. Porque eles acham que estão tendo responsabilidade, eles acham que responsabilidade é determinada coisa, quando na verdade aquilo não é responsabilidade, aquilo é obrigação, por exemplo. Tá? Então, eu tenho responsabilidade, eu chego no horário no trabalho, eu saio no horário no trabalho. Isso não é responsabilidade, isso é obrigação. O que é responsabilidade? O que é uma responsabilidade afetiva? O que é uma responsabilidade profissional? O que é uma responsabilidade de amizade? Entendeu? Então, como os valores tão invertidos, a gente acaba não tendo um caminho certo a seguir. E aí eu entro novamente naquela questão. Eu acho que é por causa do excesso de informação. Eu bato nessa tecla porque o excesso de informação ele pode ser muito prejudicial. Que existe uma coisa hoje em dia que não existia antigamente, mas hoje em dia existe, que é uma coisa chamada obesidade intelectual. Que é um cara que consome muito e não pratica nada. De que serve? De nada. Eu sou um estudioso, beleza. A não ser que tu seja um filósofo e tu queira seguir uma carreira de filósofo, tu não precisa ter obesidade intelectual. A prática leva à perfeição, não a teoria leva à perfeição. Entendeu? Então eu acho que essa sociedade deturpada, com valores deturpados, acaba dificultando os jovens de conseguirem encontrar um caminho. Sabe? Um caminho no empreendedorismo, um caminho nas amizades, um caminho no relacionamento. Cada vez mais é mais divórcio, cada vez mais é mais jovem neném, que nem trabalha nem estuda. Entendeu? Cada vez mais é uma sociedade distorcida. E a gente tem que quebrar esse ciclo. Como quebrar esse ciclo? Essa é a questão que filósofos batem durante anos, etc. E no meu ponto de vista, no meu ponto de vista é movimento. O que pode salvar uma pessoa de qualquer problema é movimento. Que o movimento precisa de um líder, por quê? Uma causa. Quando tu fala isso, vem muito forte em mim, principalmente assim, a questão de, mano, o quanto eu tô fazendo pouco, tá ligado? Principalmente por essa galera que tá aí. Porque eu já estive em situações muito difíceis, emocionalmente, que a maior prisão é a emocional, a mental.
E eu vejo, mano, quanto eu tô fazendo pouco com essa galera, mano. Quanto dá pra fazer mais, quanto dá pra se esforçar mais, quanto dá pra puxar essa galera pra perto e ser um mentor, não porque eu quero ser um mentor e quero ser reconhecido. Foda-se se eu vou ser reconhecido, não, eu não quero isso. Sou só um instrumento de Deus aqui pra falar isso pra essa geração, essa galera precisa, mas muitas vezes a gente é parado e travado por diversas picuinhas e besteiras que atrapalham a gente de cumprir isso como propósito. Eu enxergo muito como propósito, tá ligado? Eu tava ali, enquanto eu tava gravando outro podcast aqui, eu tava vendo um vídeo ali no YouTube eu tenho vários mentores. Alguns não sabem que são meus mentores, que é só na internet. E presencialmente eu não tenho. Infelizmente, assim, um cara que infelizmente não. Infelizmente, mas o que eu preciso e seja me ajuda. O maior mentor que eu tenho querendo ou não, a Bíblia me ajuda demais ali. Eu consigo olhar pra Bíblia com um olhar zero religioso e muito didático e prático, que isso me traz muita paz ao coração. Mas ele falou uma frase assim, tudo que eu quero falar hoje é somente uma coisa. Tão somente, foi a palavra que Deus falou para Josué ali. Seja forte e corajoso. Ele trouxe um outro significado para o forte e corajoso. Seja forte no sentido de seja... Não é constante a palavra. Seja inabalável. O forte é aquele cara que é inabalável, ou seja, pode tudo tá dando errado. Ele não muda a direção dele. É aqui, mano. É meu propósito. Dando resultado ou não dando resultado, não tô preocupado. Seja inabalável e seja ousado. E trouxe o corajoso como ousado. Ou seja, o que é o ousado? O ousado é aquele que faz algo que ele não é capaz. Porque se a gente sempre se prepara na nossa capacidade para fazer algo, eu nunca consigo ser ousado. Porque ousado é fazer algo além da minha capacidade. Ou seja, seja inabalável. Que nada te tire do propósito, do caminho. Nada. Nada. Seja persistente no teu propósito e seja ousado. Sempre faça mais. Sempre esteja progredindo. Em que direção? Porque tem uma direção. Para eu estar em movimento, eu preciso estar em uma direção. É sempre em direção a outro. Nunca em direção a si mesmo. Vou fazer eventos, vou fazer tudo para eu ficar famoso, para eu crescer. Tá errado. Tá errado. É em direção ao outro, é em direção a essa galera que precisa estar lá, essa galera que precisa que eu vi. Samuel, então tem que ser de graça? Não precisa ser pode ter um valor. O trabalhador é digno do seu salário. Mas sempre o que move o coração é, mano, ajudar essa galera, servir essa galera. Você vai ser recompensado, independente se vai ser recompensado e se não vai, porque os mais lúcidos não são recompensados no seu tempo, só depois que partem. Porque não atrai a multidão. O que atrai é a balela, é a superficialidade, é a mentira. Porque a mentira não é o oposto da verdade. A galera acha que a mentira é o oposto da verdade. A mentira é a distorção da verdade. E como é distorção, é muito igual à verdade. É só mudou o significado. Só mudou o significado. O que o diabo fez com Adão ali, a serpente? Se você comer, você será igual a Deus. O que Deus falou? Coma, você já é imagem e semelhança. Ele só mudou o significado do mesmo comportamento. É isso que a mentira é. Muda o significado das coisas. Por isso que as igrejas estão lotadas. É tudo sobre eu. Samuel, então não posso ter ambição? Pode ter ambição. Claro que pode. Pode querer mudar de vida. Às vezes a vida tá uma merda. A gente se acomoda com a merda. A gente tem uma capacidade absurda de nos acomodarmos. A gente para de sentir as coisas e vai vivendo a vida como se nada fosse acontecer. O ser humano é o ser mais adaptável. Sim. Então, assim, se a gente for colocar... Tava vendo uma reportagem sobre uns atletas que iam treinar em alguns locais que eram mais altos por 2 semanas, porque o corpo dele já produzia mais células que levam oxigênio e ele conseguia ter um desempenho melhor quando ele voltava para cá. Questão de 2 semanas. Nosso corpo é adaptável. Nosso ser é adaptável. E se a gente tá só fazendo besteira... Se a gente tá só fazendo besteira, a gente vai se adaptar à besteira. E é difícil, fisicamente falando, inclusive, sair da inércia. A inércia precisa de uma força muito grande para ser quebrada. Entendeu? E voltando para aquele negócio de servir, aquela frase clássica, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Isso não tem nada a ver com monetização em cima do que a gente vai fazer. A gente já estourou o nosso tempo. Estourou demais, mas se deixasse aqui, a gente ficava 3 horas, viu? Aqui que tem coisa pra falar. 30, 40 minutos no máximo, e a gente tá finalizando aí. E se eu pudesse, pra finalizar a nossa pergunta final, se pudesse voltar e dar um único conselho pra ti com 18 anos, o que tu falaria? Eu vi tu fazer essa pergunta pro moleque ali atrás. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Só um conselho, eu com 18 anos. Eu não sei se essa seria a melhor resposta. Eu poderia pensar, mas que essa é um tipo de pergunta que você pensa às vezes 3 dias pra conseguir responder. Mas
eu não mudaria nada do que eu fiz. Nem meus erros. Eu não tô perguntando se tu mudaria, não. Eu tô perguntando qual seria o Qual conselho. conselho que eu daria pra mim com 18 anos? Continue seguindo seu coração. E tendo um coração ensinável. Não perca nunca, Samuel, o seu coração ensinável, mesmo que você erre muito no processo. Não se preocupe em parar de errar, se preocupe em aprender. Tenha um coração ensinável. Coração ensinável é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Viva assim, não mude quem você é para agradar as pessoas. E vá em frente. Top demais. Top demais. Rapaziada, queria agradecer aqui ao Aloysio, que tá aqui nos bastidores, o Samuca, que tá aqui. Galera, sem vocês nada disso seria possível. Fico muito feliz de vocês fazerem parte da equipe, da família, e a gente vai construir grandes coisas juntos. Mais uma vez, falando aqui sobre o Estúdio Soul, tá? Nós temos um ecossistema que te ajuda na parte de produção de conteúdo estratégico. Se tu quer realmente se destacar no digital, se tu quer realmente agregar na vida das pessoas que te acompanham, e com isso conseguir vender mais, conseguir agregar valor ao teu serviço, ao teu produto, e conseguir não só vender mais, mas cobrar mais pelo teu próprio serviço, cara, QR Code tá aqui na tela, aponta o teu celular, ou o primeiro link na descrição, eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar. Samuca, se alguém quiser te encontrar, onde é que te encontra? Qual dos 25 Instagrams? Quais dos 25 Instagram que tu já abandonou e criou e tal? Mas a gente tá no Samuel Brandão Oficial. A conta nova, infelizmente tive que abandonar a conta antiga, tinha a galerinha já seguindo. Aí Samuel Brandão Oficial, estamos lá, voltando com tudo aí nessa produção de conteúdo. Top demais, rapaziada. Foi um grande prazer ter vocês aqui. Se isso fez sentido pra vocês, se puder encaminhar pra alguém que vocês acham que faça sentido também, fiquem à vontade, dá like, curte, tamo junto. E é nóis, grande prazer, meu brother. Muito feliz. Bom demais.